Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. A palavra que a Di trouxe no início, sem que nós combinássemos nada, né? Já é assim o início da pregação, porque é sobre isso que nós iremos falar, sobre o verbo que se fez carne, sobre aquele que estava no início, no meio, no fim, é Jesus. Sobre ele nós iremos falar hoje, nessa manhã aqui, a respeito de Jesus, o nosso Messias. Amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, o versículo 3 até o versículo 14. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade e amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em todas as sabedorias e prudências, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra verdadeira, o evangelho da vossa salvação, e tende nele também crido, foste selado e com Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Amém? Amém? Aqui já de início diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Não é uma ou outra bênção, são todas as bênçãos das regiões celestiais. Lá o Senhor está trabalhando por cada um que aqui está, o Senhor trabalha. Mas nós vemos aqui, que aqui nessa palavra de Paulo, ele coloca aqui a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós vemos o Senhor, bendito Deus e Pai, que fala sobre Jesus Cristo, de Jesus Cristo. E depois no finalzinho nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então aqui está a Trindade do Senhor. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando. E nós vemos que no passado, quem trabalhava mais era o Pai.
Era Deus. Depois, no Novo Testamento, é Jesus. Até uma parte. Aí depois vem, no Pentecostes, o Espírito Santo. Então, a Trindade está trabalhando, mas eles não trabalham isoladamente. Primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Os três sempre trabalharam juntos. Lá no início, lá em Gênesis, lá no comecinho, façamos. Ele não fala, eu vou fazer. Ele fala, façamos. Isso quer dizer que ele não estava sozinho. Ele estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazendo todas as coisas. Porque os anjos do Senhor, eles não têm o poder de fazer. Eles estão lá para levar a palavra de Deus, para obedecer aquilo que Deus fala. Então os que estão ali são como Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo no início, Jesus estava lá, fazendo todas as coisas com o Pai. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está desde o começo. Não foi só Deus que estava ali, mas sim Jesus e o Espírito Santo, porque o Espírito pairava sobre a terra, sobre a face do abismo, o Espírito estava lá. Então, por muitas vezes as pessoas falam, Jesus começou o trabalho dele, a obra dele só no Novo Testamento, só depois que nasceu de Maria. Não, Jesus já estava antes de todas as coisas. Jesus já era antes, eu sou, ele fala também, como Pai, eu sou. Jesus estava lá no começo de todas as coisas, com o Pai fazendo todas as coisas. A obra do Senhor começou ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e sempre Deus trabalhando em prol daqueles que Ele escolheu, em prol do povo de Israel. Ele foi o povo escolhido. Mas depois vem o Senhor e fala, eu também vou para os gentios, eu também vou para toda a terra. Eu não vim só para um povo, eu vim para todos os povos. E ali Deus vai trabalhando, Deus vai fazendo a obra, Deus vai colocando, levantando e diminuindo, levantando nações para ajudar o povo. Deus levantou o Egito para ajudar o povo de Israel, porque 70 almas chegaram ali e dali saiu uma multidão. Deus precisou do Egito para que o povo fosse levantado. Jesus estava lá. Porque quem é o Cordeiro Santo que foi passado nos umbrais das portas? Quem representava aquele? Era Jesus. Antes disso, quando Noé faz a arca, eu vejo que quem fechou aquela porta e ninguém podia abrir a porta da arca foi Jesus. Jesus estava em todo momento trabalhando. O nosso Jesus não é o Jesus só de agora, o Jesus desde a eternidade. É a esse Jesus que nós adoramos e engrandecemos nesse dia. Estamos aqui para engrandecê-los, para engrandecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque se eu adoro a Jesus, eu adoro ao Pai. Se eu adoro ao Pai, eu adoro ao Espírito. Eles são um conjunto. Ele não é um, outro e outro. Eles são um conjunto que operam junto, como um mecanismo assim, como aquele relógio que as engrenagens trabalham tudo em conjunto e tudo faz que dê certo. Ele é Jesus, aquele da eternidade, como a Di falou em 1 João. O Verbo se fez carne, que habitou entre nós. Mas como que Jesus estava lá naquele tempo? Jesus estava lá quando ele estava com Moisés. Quando Moisés atravessa o mar, ou antes de atravessar o mar, Jesus era aquela coluna de fogo, e era aquela nuvem que se colocou na frente do exército do Egito. E ali o exército não pôde ver o povo judeu. Ali o povo ficou escondido, porque Jesus estava ali protegendo o povo. Ele estava quando o mar se abriu. Jesus estava lá. Ele era aquela nuvem que protegia o povo. Ele era o maná que caía no deserto. Jesus estava lá. Quando Abraão recebe a palavra de que Sarai ia receber um filho, ia ter um filho, era Jesus que foi falar com ele. Porque existiam 3 homens, 3 varões. Um falou como Deus, não falou como um anjo, mas falou como Deus. E esse depois vai embora, mas ficam 2. Esses eram os anjos que foram lá em Sodoma avisar, dar aquela notícia que seria destruída. Jesus fala com Abraão.
Jesus fala com Jacó: ó, eu sou aquele que você adorou quando edificou aquele altar. Eu sou aquele. Jesus estava quando Abraão foi fazer o sacrifício. Quando ele leva seu filho Isaque lá naquele monte e vai fazer o sacrifício, Jesus é quebrado e fala com ele: ó, não faça isso porque eu já tenho o cordeiro. Eu sou o cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus. Jesus estava lá. Jesus estava com Josué antes que Josué chegasse até aquela fortaleza que era intransponível. Jesus fala: ó, eu vou batalhar com você. Aquele varão que sai com uma espada na mão era Jesus. Jesus estava lá. Jesus estava em todo o tempo trabalhando com Deus. Ele impediu a morte de Isaque. Foi ele que falou: ele não vai ter que morrer, eu vou morrer por ele. O Pai já preparou o cordeiro verdadeiro. Ele lutou com Jacó. Ele lutou com Jacó. Aquele anjo tinha poder. Quando Jacó estava naquele vale, foi ele que lutou com Jacó. Não era um anjo simples, porque não tinha, o anjo que estava ali tinha poder. Jesus, em forma de anjo, em forma de um varão diferente de todos, foi ele que estava ali. Ele era o quarto homem da fornalha. Foi ele que estava ali quando aqueles jovens corajosos estavam ali dentro. Eles entraram confiando no Senhor. E ali aparece e o rei vê aquele e fala: quem é esse que é parecido com os deuses? Era Jesus. Jesus estava lá. Nós vemos em todo o tempo ele trabalhando, ele operando, ele fazendo maravilhas, tanto no antigo como no novo, como no presente, no passado, no futuro. É Jesus. Ele fala todo o tempo, todo o tempo. Até quando Balaão vai e não ouve a palavra de Deus e quer sair com sua mula, é ele que aparece com a espada. Fala: Abraão, não vá. Balaão, não faça isso. É Jesus. Jesus é desde a eternidade. Jesus é aquele ontem, hoje, sempre, é o alfa, é o ômega. A ele deve toda adoração, a ele deve toda adoração, somente a Jesus. Nós vemos aqui uma coisa muito importante que diz aqui no texto, no versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, de tornar a congregar em Cristo na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, na dispensação. Isso quer dizer, na plenitude é no tempo certo. Quando Jesus vem, quando Jesus começa a sua obra, não foi num acaso, num tempo qualquer, foi no tempo escolhido por Deus, planejado por Deus, no tempo certo. Jesus veio, no tempo exato. Quando diz plenitude, é o tempo certo, é no momento certo, no momento exato, plenitude dos tempos. Jesus vem, Jesus nasce como homem, carne, e começa a sua obra na terra, na plenitude dos tempos. E ele, para aquele que eles veio, para aqueles que ele veio, não acreditaram, porque esperava um varão, um salvador que iria derrotar o exército romano. Nos estudos dizem que eles achavam que iria jogar no mar o exército romano, que o exército ia ser aniquilado, destruído. Mas Jesus não veio para isso. Ele não veio para guerrear, ele veio para salvar. Ele veio para libertar almas, para salvar almas que estavam perdidas, vidas que estavam perdidas, e eles não entenderam isso. Eles estavam perdidos, como cegos. Mas aqueles que creram no Senhor, esses foram salvos.
esses foram libertos na plenitude dos tempos. Tempo certo. Jesus veio. Deus planejou tudo desde o início. Então tudo o que fala aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, fala sobre Jesus. Ele é o principal. Porque Deus fez todas as coisas e Ele estava com Deus. Nós vemos que essa plenitude de tempo, são dois tempos que existem. Nós já até falamos isso na igreja, que é o Cronos, que é a cronologia, é o tempo físico. É um tempo que fala de meses, de horas, de minutos, de segundo. Esse é o Cronos. E existe um outro tempo que é o Kairos. Esse foi o tempo que Jesus veio. O tempo de Deus. Ele significa momento certo, oportuno. O tempo de Deus. Jesus veio no tempo de Deus. Não veio atrasado, nem adiantado. Ele veio no momento certo. Por muitas vezes nós vemos o tempo como nosso inimigo, porque nós buscamos o tempo Cronos, que é o tempo que nos atrapalha às vezes, porque são muitas correrias, muitas coisas, e o Cronos vem para nos... Mas quando nós vivemos o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não contamos os dias, não contamos as horas para que o milagre chegue na sua vida, na minha vida. Esperamos o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo certo. Na plenitude dos tempos Ele veio. E é esse tempo que nós esperamos, que nós almejamos. Não importa que demore 1 ano, 1 mês, 10 anos para que aconteça aquilo que Deus prometeu na nossa vida. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Ah, mas eu estou passando por muitas lutas. Não importa. Vai se cumprir. No tempo perfeito de Deus, é o Kairos. Se deixe um pouco o Cronos de lado, o tempo cronológico, e busque o tempo de Deus. Se desligue um pouco. Confie no tempo de Deus. Assim como Jesus desde o início confiou e chegou e falou: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, não a vontade dos homens. O tempo momentâneo dos homens que eles esperavam que acontecesse. Não, Jesus fez aquilo que era da vontade do Pai. Até no último instante, Jesus cumpriu tudo aquilo que foi, como o cordeiro mudo. Como Isaac fez com Abraão. Porque Abraão poderia falar: eu vou te sacrificar. E Isaac sabia de todas as coisas. Ele não era um bebê, ele era já um jovem. E ele aceitou todas as coisas. Foi posto naquele altar de sacrifício, sem reclamar, Isaac. Ele podia fugir do pai, porque ele era mais novo, ele podia correr. Não, ele aceitou tudo calado. Eu sei que o Senhor vai fazer comigo. Mas só que talvez ele tenha pensado: meu pai falou que ele iria voltar. Nós vamos lá sacrificar, mas eu vou voltar. Jesus fala: eu vou ser sacrificado, mas eu vou voltar. Eu também voltei. Jesus, ele foi morto, sacrificado, mas no terceiro dia ele voltou. No tempo certo, tempo de Deus, ele voltou. E todos aqueles que até desacreditavam do que iria acontecer, até os próprios discípulos, às vezes tinham dúvidas do que iria acontecer. Será que ele vai voltar mesmo? Nós enterramos eles, nós fomos lá na sepultura. Mas no terceiro dia, ele voltou. E todos aqueles puderam ver, e Tomé pôde tocar até na ferida dele. Toca aqui. Eu voltei. No tempo que eu falei que eu ia voltar, eu voltei. É o tempo certo. Não deixe que o tempo atrapalhe você. Espere no tempo do Senhor. Confie na promessa de Deus. Confie naquilo que Deus falou, profetizou na sua vida, porque vai acontecer, mas é no tempo dele. Está doendo, mas é o tempo dele. Essas dores vão passar, essas feridas vão cicatrizar, tudo isso um dia vai passar. No tempo dele. Creia no tempo dele. O vaso para ser moldado, ele não é assim no estalar de dedo. Leva tempo. A joia para ser lapidada, ela não é também assim.
faceta por faceta. Assim somos nós, somos trabalhados nas mãos do Senhor, somos usados nas mãos do Senhor. Mas é o tempo dele. O tempo dele é perfeito. Espere no tempo do Senhor, aguarde no tempo do Senhor. Não pense que o que você acha é o que deve ser, e sim o que Deus acha na sua vida. Ainda que demore, ainda que passe anos, a promessa de Deus se cumpre. Assim como se cumpriu com Jesus no tempo certo, na plenitude dos tempos, o tempo exato. Deus falou comigo nessa palavra a respeito disso, de que nesses dias de hoje muitos estão desesperados, correndo atrás do tempo. E Ele fala: sossega, descansa em mim, corra atrás do meu tempo, não do tempo do mundo. Por mais que você correr buscando as coisas do tempo do mundo, você vai se cansar, se fadigar. Mas quando você corre buscando o tempo de Deus, Ele te dá a paz que você necessita. Ele te dá o descanso no tempo dEle. Ainda que possa estar acontecendo várias coisas na vida, um furacão passando, mas você está. O furacão está lá, no tempo do mundo, mas você está no tempo de Deus. O furacão vai passar e o tempo de Deus vai continuar com você. O mundo quer nos tragar com o tempo dele, com as coisas que está acontecendo, tudo é relâmpago. Mas Deus fala para nós: espere no meu tempo. Eu ainda vou voltar, eu vou estar com você, eu vou te levar. Mas é no meu tempo. Não queira adivinhar o meu tempo, porque só eu sei. É só o Pai e o Filho que estão sabendo de todas as coisas. Queira somente esperar no tempo de Deus, que um dia você vai estar com Ele. Não deixar que o mundo venha atrás de você oferecendo coisas e instalar de dedo. Isso é o engano do mundo, engano do homem. Busque no tempo de Deus, na plenitude dos tempos. A plenitude já chegou para nós quando Jesus veio. Ele é a plenitude. Ele é todas as coisas. Como os louvores que aqui hoje foram entoados, tudo falando dele. É por ele e para ele. O Pai fez todas as coisas pensando nele. O seu tempo está chegando. O meu tempo está chegando. Nós não sabemos quando, mas o nosso tempo vai chegar. Tempo do milagre de Deus na nossa vida. A espera que você tanto esperou vai chegar na sua vida. Basta acreditar no Senhor, em Jesus e no Espírito Santo, porque eles estão trabalhando por você, eles estão operando na sua vida. Acredite sempre no Senhor. Não desista do Senhor, jamais. Porque nós vemos no dia de hoje que muitos estão desistindo de Deus por tantas coisas banais. Se Deus não fizer, eu não vou mais. Se Deus não fizer, eu não quero mais. Eu vou ficar em casa, eu vou adorar a Deus da minha forma. Isso é todo o engano que as pessoas estão colocando. Continue buscando sempre de Deus. Nunca desista de Deus. Deus é aquele que nunca vai fazer mal para você. Ele só quer o seu bem. Talvez a gente fique emburradinho porque Deus não fez quando eu queria, mas é o kairós de Deus. É certo o que Ele faz. Às vezes você vai fazer um bolo, se você fizer e tirar antes, o que acontece? Ele vai murchar, ele não vai cozinhar direito. Mas quando você tira no momento certo, no minuto certo, ele sai bonito, sai formoso, sai bom, sai gostoso, sai assado. Não apresse as coisas do Senhor. Não apresse. Busque do Senhor o tempo dele. Mas irmão, está doendo muito, eu não consigo mais, eu vou desistir. Não, às vezes a sua vitória está no dia seguinte e você desistiu no dia de hoje. Busque mais um dia, busque mais outro dia, vai buscando, porque Deus vai chegar na sua vida.
Nós vivemos isso na minha casa. Nós sabemos que tudo foi Ele que fez, tudo é Ele que deu, tudo é dele, tudo é para Ele. Não foi nada por mim, não foi nada porque eu conquistei, Ele conquistou por mim. A gente tem que ser como Josué, apenas seja forte e corajoso. Apenas não desista, pode ter gigante, mas eu estou contigo, eu vou derrubar o gigante. Não é você, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, que o seu gigante é o meu gigante. Josué confiou no Senhor e foi até o final. Por isso ele e Caleb chegaram na terra prometida. Somente eles, daquela geração que entrou no deserto, porque creram no Senhor. Aguardaram 40 anos. Mas eles conseguiram. Todos desistiram, aqueles que saíram do Egito. Somente os 2 falaram: não, nós sabemos em quem nós cremos. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aguarde no Senhor. Aguarde no tempo do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade.